Olá a todos, bem-vindos à quarta parte da aula 5 do curso de Dispositivos e Sistemas Fotovoltaicos, onde finalmente nós vamos discutir as aplicações da junção PN, tanto dispositivos eletrônicos quanto optoeletrônicos. Bom, anteriormente nós já havíamos falado que a junção PN serve como um diodo, né? Então a primeira aplicação aqui que eu vou frisar é a aplicação de um diodo, uma válvula que só permite a passagem de corrente num sentido, né? Então, se aqui está o símbolo do diodo, né? Se eu polarizo o diodo da polarização direta, que é essa aqui, né? Colocar o potencial positivo no lado P e o negativo no lado N, que é representado por essa seta aqui, né? PN, então a corrente flui, né? No sentido da seta. Se eu tentar aplicar a tensão no sentido oposto, quer dizer, tentando passar uma corrente da direita para a esquerda, ele vai bloquear, e é isso que está indicado aqui, né, por essa barreira. Então, o diodo é a primeira aplicação. E aí você já deve ter visto diodos, né, são super comuns em lojas de eletrônica, em qualquer dispositivo, você consegue usar um diodo em várias funções dentro de um circuito elétrico eletrônico, né? Bom, e aí como nós já discutimos, né, a curva IV é aquela onde na polarização direta aumenta exponencialmente, na polarização reversa a corrente tende, ela não chega a ser zero, tá? Tende a um valor muito pequeno, que é a corrente de saturação, e essa corrente de saturação então é dada por essa expressão que está aqui, ó, né, que depende de fatores construtivos do diodo. Então, os fabricantes, ao alterarem, né, essa configuração, eles fazem diodos com características diferentes. Se a gente pega aquela expressão, né, então, só relembrando aqui, né, a curva de corrente e tensão, né, de um diodo, uma exponencial aqui, né, no lado positivo e tendência de chegar a uma corrente bem pequena, polarização reversa. Bom, se a gente manipula um pouco aquela expressão, né, vou voltar aqui, ó, vou lembrar que o IS é dado por isso, e aí lembre-se que tem esse NI quadrado que está aqui. Quando eu pego aquela expressão que era IS multiplicado pela exponencial de EV sobre KT menos 1, então quando eu faço, né, esse produto, lembrando que NI ao quadrado ele vai ser proporcional à exponencial da energia, de menos a energia do gap, eu consigo reescrever a corrente do diodo assim, olha que interessante, para polarização direta, tá? Então aqui eu tenho termos, né, de construção do dispositivo, que dependem basicamente do material, dos níveis de dopagem que foram usados na junção PN, mas eu vou frisar este termo que está aqui, ó, exponencial de EV menos EG. Então, se a gente parar para pensar, quando isso aqui for zero, né, a exponencial tende a 1. Isso aqui vai dar uma corrente bem pequenininha, né? Então, só quando esse argumento é maior do que 1, ou muito maior do que 1, que eu vou passar a ter uma corrente razoável no meu dispositivo. Ou seja, a curva IV vai depender também fortemente do gap do material. Olha que interessante. Quanto menor o gap do material, essa condução de corrente, esse comportamento exponencial, acontece para tensões menores, que é quando isso aqui vai dar zero. E quanto maior o gap do material, o contrário, né? Então, é muito comum a gente ver aqui, né? Essa aqui são três curvas, né? Com a energia do gap diferente, 0,05 eletronvolts, 0,1 eletronvolts, mostrando aqui que você pode, então, ter um diodo que começa, de fato, a conduzir a corrente de forma exponencial a partir de uma determinada tensão, controlada pela tensão do gap. Bom, agora eu preciso falar de um fenômeno físico que eu não sei se todos vocês já tiveram acesso, estudaram no curso básico lá de física de vocês, mas caso não tenham, eu vou falar brevemente aqui, tentando englobar todo mundo aí. Bom, na mecânica quântica, né, basicamente, a mecânica quântica é o estudo, né, do comportamento ali, do mecânico, né, dos movimentos de partículas muito pequenas, como por exemplo o elétron, né? Então a mecânica quântica é um bom modelo para fazer a descrição matemática desses movimentos. Então quando a gente fala ali de um elétron que está se movendo dentro do material
A gente já discutiu isso lá quando falou de modelo de bandas, né? Enfim, falou sobre material semicondutor, isolante, condutor. Mas aqui eu estou pensando num fenômeno muito específico. Aqui eu estou pensando num elétron que incide, aí eu estou pensando no elétron mudando de material, né? Então ele vai ter acesso a um determinado potencial elétrico no material. Aqui entre 0 e L ele está passando por uma barreira de potencial, né? Ou seja, olha aqui, ó, o potencial é essa parte aqui preta retangular, né? Aqui, essa coisa aqui, né, que é uma função senoidal, na verdade é a função de onda do elétron, né? E aí a gente sabe que a função de onda de uma partícula ela é uma característica puramente quântica que reproduz ali a probabilidade de encontrar aquela partícula em determinada região do espaço. É proporcional a isso, né? Enfim, não vou entrar muito nessa discussão. Então, basicamente, quando o elétron chega da esquerda no material, tenta passar por um outro material, né? Onde você tem uma condição diferente. Não precisa ser outro material, pode ser uma dopagem diferente. Enfim, está mudando as características do material, as propriedades do material. Ele tenta passar por esse material e esse material oferece uma barreira de potencial maior do que a energia dele. Ó, a energia do elétron aqui é E e a barreira de potencial é V0. Classicamente, é como se eu estivesse tentando jogar uma bolinha de tênis na parede, né, que tem um potencial, enfim, o potencial de interação vai ser entre os átomos, é mais complicado que isso, mas enfim, é uma analogia ruim, mas é alguma analogia para vocês tentarem se apegar. É como se eu estivesse tentando jogar a bolinha de tênis na parede e ela sempre vai quicar e voltar, né? Então aqui o análogo seria essa função de onda morrer aqui, ela não poder atravessar essa barreira de potencial. A bolinha não consegue atravessar a parede. Nesse exemplo que eu tenho aqui, eu estou mostrando um elétron que está batendo nessa parede e ele está conseguindo atravessá-la. É o análogo da minha bolinha de tênis atravessar a parede, mas não é bom fazer analogia de mecânica quântica para o mundo macroscópico, porque não é que não valha, mas quando eu faço o cálculo de fato para a bolinha de tênis e a parede, a probabilidade é praticamente zero. Tá? Mas a probabilidade de um elétron atravessar uma barreira de potencial, que pode ser uma barreira de potencial eletrostática, por exemplo, ela é diferente de zero. Então existe uma probabilidade não nula de uma partícula atravessar uma barreira de potencial. Então, em linhas gerais, tunelamento é isso. Tá? A probabilidade, essa probabilidade, né, ela é proporcional à exponencial de um argumento que envolve a largura da barreira, ó, largura da barreira. Então, quanto maior a largura da barreira, como essa exponencial é negativa, menor a probabilidade de transmissão. E ela é proporcional também a essa diferença, V0 menos E. Ó. Né? Quanto menor a minha energia aqui, mais difícil também é de atravessar a barreira. Tá? Quanto mais próximo do topo da barreira, mais fácil é. Então, a probabilidade de transmissão é altamente dependente da largura da barreira L e do potencial V0. Ok, isso foi a minha aula de tunelamento para vocês, tá? Agora a gente vai ver como isso se aplica no caso dos semicondutores. Bom, existe um fenômeno nos diodos chamado de quebra, né? Ou breakdown. E ela acontece com um determinado breakdown voltage, a tensão de ruptura do diodo. Bom, o que é essa ruptura, né? Para tensões reversas, a gente já discutiu que a corrente é muito pequenininha, né? Aquela corrente de saturação. Só que se eu aplicar uma tensão reversa muito alta, existe o breakdown, existe a ruptura. E aí o diodo basicamente passa a conduzir corrente exponencialmente também, assim como no lado direto. Tá? Por que isso acontece? Por dois fatores. Existe o efeito Zener, que tem a ver com tunelamento, que eu vou falar agora para vocês, e existe o efeito avalanche. O efeito Zener, então olha só, aqui está a minha estrutura de bandas, uma polarização igual a zero, né? Equilíbrio. Por que equilíbrio? Como é que você sabe, Daniel? Energia de Fermi constante. Então aqui elétrons na banda de valência, banda de condução, pá. Agora eu estou aplicando a polarização reversa.
a minha barreira de potencial está aumentando. Olha aqui, ó. Só que uma tensão reversa muito alta. Olha o que vai acontecer, ó. O lado aqui, ó, o lado P, né, do meu semicondutor, ele está tão alto, né, a banda de valência está tão alta que ela ultrapassou a banda de condução do lado N. E agora existe a probabilidade do elétron tunelar daqui para cá. Olha que interessante. Então, o tunelamento de portadores das bandas diretamente é o efeito Zener. E isso dá uma parcela, né, o efeito de ruptura. Tá? Então, está aqui, ó, band-to-band tunneling. Está aqui, ó, quando eu atinjo essa tensão muito alta. O outro efeito avalanche é provocado pela ionização de impacto, né? Então, o que acontece? Se eu tenho uma tensão reversa muito alta, lembra, na tensão reversa, o que acontece? A corrente é formada majoritariamente por deriva, portadores que são termogerados na região de depressão, ou aqueles que conseguem atingir a região de depressão, eles são acelerados pelo campo elétrico. Se esse campo elétrico é muito alto, a velocidade dos elétrons vai ser muito alta. E aí, se esses elétrons atingem uma energia muito maior do que a energia do gap, olha que interessante, os próprios elétrons têm energia cinética maior do que a energia do gap. Então, assim como um fóton que entra e consegue ser absorvido, esse elétron muito rápido consegue dar uma pancada numa ligação química e provocar a formação de um paraeletron-buraco. E, consequentemente, esse paraeletron-buraco vai ser acelerado tão fortemente que pode dar um impacto no outro paraeletron-buraco, e isso é o efeito avalanche. Isso vai fazer com que a corrente na polarização reversa, por conta da deriva, aumente fortemente. Então, esse é outro fenômeno que acontece para contribuir. É claro que isso pode acontecer em tensões diferentes, cada um desses fenômenos, e, enfim, isso aí depende também de fatores de construção dos diodos, tá? Muito bem, tendo discutido tudo isso, vem uma outra aplicação, o tal do diodo Zener, que funciona pelo efeito de ruptura por conta do tunelamento. A gente já discutiu, então não vou falar sobre isso aqui, né? Mas o que eu vou falar da aplicação é que o valor da tensão de ruptura ele pode ser controlado a partir dos fatores lá de construção, como o nível de dopante, o tipo de material e etc. Bom, uma aplicação direta para esse tipo de dispositivo é regulagem em fonte de tensão, né? Então você pode perceber aqui, ó, que a tensão é praticamente constante para qualquer valor de corrente, né, a partir de um determinado valor aqui de tensão reversa. Então isso faz com que o seu diodo Zener pode ser usado para regular a tensão. Outra possível aplicação é o diodo IMPACT, né? O diodo IMPACT vem do acrônimo que é Impact Avalanche Transit Time, né? Ele também funciona na polarização reversa. Ele usa o fenômeno lá de avalanche para gerar portadores. Eu não vou discutir aqui muito sobre as aplicações dele e como funciona, mas ele basicamente funciona como um oscilador, né? Você tem lá a avalanche, a formação de muitos portadores que vão ser fortemente acelerados, e eles indo para um lado, os elétrons indo lá para o lado N, o que vai acontecer é que eles vão fazer o valor lá do campo diminuir, enfim, isso vai provocar uma nova onda e por aí vai, né? Uma oscilação são fenômenos que acontecem periodicamente. Então é usado como oscilador e gerador de microondas, muito interessante. Ele usa o efeito de avalanche nesses processos internos. E agora, finalmente, o diodo túnel, que vai ser muito importante a gente entender, porque lá na frente, quando estivermos falando de células solares, novas tecnologias, a gente vai falar de células de múltiplas junções. E o diodo túnel é essencial para o funcionamento delas. Então, é fundamental que vocês entendam os fundamentos físicos do diodo túnel. Então, vamos lá. O diodo túnel é fabricado através de uma junção PN altamente dopada. Então, você tem uma região P muito dopada, uma região N muito dopada. O que isso altera? O que isso faz? Qual é o impacto disso na estrutura de bandas? Olha só, o meu lado P ele está tão dopado com buracos, que o nível de Fermi ultrapassa a banda de valência.
Ou seja, é o comportamento metálico, né? Mesmo AV igual a zero, eu estou cheio de buracos aqui, né? E mesmo a T igual a zero, ou enfim, a uma temperatura bem pequenininha, que os portadores, as impurezas estão ionizadas. E no lado N, eu tenho tanto dopante N, que o nível de Fermi está acima da banda de condução. Vocês lembram que o normal, geralmente, a gente vê o nível de Fermi dentro, no meio das bandas, né? Enfim. Então, em V igual a zero, I igual a zero, porque não tem nenhum tipo de assimetria que faça elétrons ou buracos se moverem. Quando eu aplico uma tensão negativa, o que é tensão negativa? Tensão reversa é colocar o positivo no lado N e o negativo no lado P. Se eu coloco o negativo no lado P, eu estou colocando ali uma fonte de elétrons, então elétrons vão entrar no lado P, ó, e vão criar aqui, ó, uma distorção, ó, né? Então eu tenho aqui o nível de energia do último elétron na banda de valência é mais alto do que o nível de energia do último elétron na banda de condução do lado N. E eu vou começar a ter tunelamento pela barreira de potencial. Isso vai gerar uma corrente negativa, porque elétrons para a direita é a mesma coisa que uma corrente para a esquerda. Então eu estou aplicando tensão positiva aqui, negativa aqui, e a corrente está fluindo como eu esperaria, né? Ai, caramba, desculpa. Tensão direta. Polo positivo no lado P, negativo no lado N. O contrário vai acontecer. Eu vou criar uma distorção aqui, né? Que vai fazer tunelamento, e vai provocar o tunelamento, e a corrente é positiva. Quando eu olho a curva IV, para tensões pequenas, é uma curva IV praticamente parecida com a de um resistor. Agora, analisando a polarização reversa. Quanto maior a polarização reversa, em módulo, obviamente, maior a corrente. Por quê? Eu estou entortando as bandas desta forma, né? Ó, e eu vou sempre ter elétrons com nível de energia mais alto aqui do que aqui, e isso sempre vai acontecer. E quanto mais eu faço isso, mais níveis de energia descasam e mais elétrons contribuem para a corrente. A corrente aumenta. É interessante, a gente pode pensar que isso é um diodo parecido com o efeito Zener lá, né? Onde a ruptura do diodo é V igual a zero. Né? Agora, na polarização direta, isso não é tão trivial. Por quê? Na polarização direta, eu vou estar entortando as bandas desta maneira, lembra? Porque a barreira de potencial tende a diminuir. Então, olha o que acontece. Eu vou ter os níveis de energia descasados, que vão estar passando para cá, só que essas bandas vão continuar subindo. E vai chegar uma hora que eu vou descasar. O nível aqui da banda de condução vai ultrapassar o nível da banda de valência do lado P, e eu não vou ter mais elétrons que podem fluir daqui para cá. Isso faz com que eu tenha um pico, uma corrente máxima, né? E uma hora essa corrente vai diminuir bruscamente por conta desse desalinhamento das bandas. A corrente de pico, essa corrente que vai acontecer, né, vai ser máxima para a melhor condição desse descasamento, ela é importante para aplicações onde você quer uma corrente alta com baixo consumo de tensão. Ó. Eu consigo passar uma corrente igual aqui a um valor máximo para uma tensão baixa. Então, o meu diodo está consumindo pouca tensão e passando uma corrente muito alta. Interessante isso, né? Agora, se eu continuar pensando no comportamento, como eu falei, vai ter uma hora que as bandas vão se alinhar e a corrente vai ser a mínima possível. Ah, professor, mas se eu continuar aumentando a tensão, então vai a zero, porque não tem mais elétron para tunelar. Isso é verdade. Agora a corrente de tunelamento cessa, só que eu começo a ter a corrente de difusão, porque a polarização direta é a corrente do diodo convencional. Olha aqui, ó, né? Então essa é a cara do curva IV de um diodo túnel. Legal. Então aqui acabaram as aplicações eletrônicas. Agora vem as aplicações optoeletrônicas. O LED, LED, que vem de Light Emitting Diode, ou seja, diodo emissor de luz, ele é uma junção PN, tá? Bom, a gente já discutiu que na polarização direta, a corrente é dada por difusão. E os elétrons que difundem para o lado P passam a ser minoritários, recombinam. Buracos que passam a ser minoritários no lado N, recombinam também, que é essa figura que está aqui.
Eles podem recombinar radiativa e não radiativamente. O LED, então, é um dispositivo em que você quer maximizar a recombinação radiativa, enfim, e aí você consegue extrair essa luz, e é o nosso famoso LEDzinho aqui. Cada cor desse LED, né, vai ter a ver com que tipo de material semicondutor é usado, por conta principalmente do gap de energia, que é basicamente a luz, né, que sai do LED, tem a ver com a recombinação, e a recombinação é o gap de energia, né, praticamente aqui a energia do gap de energia que é liberada nessa forma de fóton aqui. Outra aplicação optoeletrônica é o fotodetetor, né? Então, como a gente mencionou anteriormente, desculpa, só lembrando, polarização direta ao LED, o fotodetetor vai ser polarização reversa. Eu pego uma junção PN e coloco em polarização reversa, primeiro, a região de depleção dele vai aumentar. Isso vai fazer com que o volume de absorção de luz aumente, né? Segundo, a gente discutiu que a corrente de saturação é proporcional à quantidade de luz que entra. Então, com isso, eu consigo fazer um dispositivo que detecte a luz e a sua intensidade. Então, devidamente calibrado, eu consigo calcular a potência de iluminação de uma fonte externa com o meu dispositivo, minha junção PN. Detetor de partículas. Essa é uma aplicação que eu fiquei fascinado quando estudei numa matéria do doutorado. Eu descobri que vários detetores lá no CERN, né, os calorímetros lá do CERN, eles são basicamente junções PN de silício, né? Então eu fiquei fascinado por essa aplicação e sempre gosto de falar um pouco mais disso. Então, assim como a luz entra e gera pares elétron-buraco, qualquer radiação, seja partícula, né, ou propriamente luz, que passar pelo semicondutor e tiver energia suficiente para promover a transição banda de valência banda de condução, vai conseguir fazer essa transição. Então, no CERN, basicamente, o que eles fazem é as partículas super energéticas passam pelo semicondutor, promovem uma pancada de elétrons buracos. É claro que essa partícula não é absorvida, ela simplesmente passa, perde um pouco da sua energia cinética e, enfim, e promove esses elétrons e buracos, e a corrente que você detecta lá na polarização reversa no seu dispositivo PN vai ser proporcional à quantidade de energia da partícula, e você, tendo previamente calibrado, você sabe a energia da partícula que passou por ali. E por fim, mas não menos importante, na verdade o mais importante, eu deixei para o final, porque nossa próxima aula vai começar com uma célula solar, é a célula solar, né? Então, a célula solar ela funciona da forma oposta que um LED, onde você está aplicando corrente para ter luz. Aqui é o contrário. A incidência de iluminação vai gerar uma corrente elétrica externa, né? E aí, uma coisa muito interessante de perceber é o seguinte, aqui eu exagerei um pouquinho, né? Mas percebam que aqui em preto eu tenho aquela corrente da curva, a curva IV de uma junção PN no escuro, sem luz, e em vermelho com luz. Lembra que basta eu transladar aquela curva preta. E aí vocês percebam o seguinte, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante é um quadrante onde eu tenho tensão positiva e corrente negativa. O produto que dá a potência é negativo. O que é uma potência negativa? É quando o dispositivo fornece energia elétrica. Então, por isso que a nossa célula solar fornece energia elétrica. Tá? Eu não aplico uma tensão na célula solar. Quando o Sol entra, naturalmente uma corrente e uma tensão são formadas. A gente vai discutir com mais detalhes na aula que vem sobre isso. Tudo bem? Bom, gente, esse é o último slide. Eu vou me despedindo por aqui. E aí a nossa próxima aula é focada agora, vamos começar finalmente os dispositivos fotovoltaicos, que são as células solares. Espero que vocês tenham gostado da discussão que a gente fez sobre os fundamentos de materiais semicondutores na aula 4 e aqui na aula 5 sobre junção PN, que é algo extremamente importante para entender uma célula solar. Vejo vocês na próxima aula. Até já!